era em que os punhos eram tão letais quanto as balas, houve um homem que nunca recuou, esmagou todos no peso cruzador. Subiu para o peso pesado para enfrentar os monstros mais temidos de sua época e se tornou o pesadelo vivo de Mike Tyson. Evander Holyfield não só conquistou cinturões, ele venceu guerras, derrotou lendas, ressuscitou de derrotas brutais e se forjou como um dos guerreiros mais implacáveis da história do boxe. Esta é a história de um homem que não conhecia o medo. Evander Holyfield nasceu em 19 de outubro de 1962 em Atmore, Alabama, mas cresceu em uma área humilde de Atlanta. Caçula de 9 irmãos, foi criado por uma mãe rigorosa que lhe ensinou que o trabalho duro era essencial para sobreviver. Com apenas 7 anos, um vizinho lhe mostrou uma pequena academia de boxe. Holyfield entrou e nunca mais saiu. Aos 13 foi campeão dos Golden Gloves da Geórgia e aos 20 representou os Estados Unidos da América nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Barry is really boxing up. Because one more warning and he's out. It's automatic disqualification. Oh, he's got him. Around the back of the neck. And he's hit him 2 punches, and I'm absolutely sure, right? No meio da pressão e das câmeras, Evander conquistou o bronze. E deixou claro que seu futuro seria marcado por sangue, suor e glória. List in the Pan tests. Likes to go at a fairly slow. And Holyfield, good punches through inside, and again, right hand. Good punch. I don't think it connected. This left most certainly did. Mas ele não queria ser só mais um na multidão. Após uma breve carreira amadora de 160 lutas, ele decidiu que seu destino estava no profissionalismo e em um território que ninguém imaginava para seu físico, o peso cruzador. O que viria depois seria um reinado absoluto e o início de uma escalada rumo ao peso pesado que o colocaria frente a frente com os monstros mais perigosos da história. Evander Holyfield subia ao ringue pela 4ª vez como profissional. Seu adversário era Mark Rivera, e essa seria a primeira luta que o mundo poderia ver em vídeo. Desde o início, Holyfield impôs ritmo sufocante. Always putting pressure on you. Up his arms, and then coming with a left. Meanwhile, a left hook right there, followed by a right by Rivera, but now Rivera around into the body and down to the head. And Rivera is stunned by Holyfield countering. No segundo round, ele o derrubou 2 vezes com combinações precisas. Compared to Holyfield, that stuns Rivera. Then Holyfield works on the body, comes Holyfield though is very tough, working inside, giving everybody their money's worth. He really took a right to the right. He missed the first one, but connected on the second. And Rivera in severe trouble. Rivera goes down, and this one could be stopped at any time because Rivera is ready to. E pouco depois, encerrou a noite com chave de ouro. Foi uma declaração de intenções. O jovem peso cruzador não veio para participar, mas para dominar. 1986, Holyfield começava a fazer seu nome na divisão dos cruzadores e provaria isso contra Anthony Davis. Desde o primeiro segundo, Evander entrou como uma tempestade, pressionando, castigando e deixando claro quem mandava no ringue. Advantage. This one is going to warm up. Well, he's here in the middle of the second round. Break. Stop the holding! Anthony Davis missed a lot.
And he's accomplishing it without a good tough exchange, good for both men. More of ABC's wife, but Holyfield. No terceiro assalto, quando parecia que Davis iria sobreviver, Holyfield desferiu uma rajada de golpes brutais nos segundos finais. Tanto que o árbitro teve que intervir. Já no quarto assalto, um gancho de esquerda explosivo o mandou direto para a lona. Nocaute fulminante. Holyfield não só vencia, mas deixava uma marca de brutalidade que começava a assustar seus adversários. Após a vitória dominante sobre Anthony Davis, Holyfield manteve o ritmo acelerado. Em seus 3 compromissos seguintes, ele despachou todos por nocaute. Who's been able to be knocked out with one punch. You have to put punches together like Holyfield has done right there, and this fight is over. It's Terry Tillman, the heavyweight champion of the Olympics. That's about it. And the right uppercut. Cada adversário que subia ao ringue caía. You'll wait a long time before you hear a fighter say no. They're just not bred to it. This fight should be stopped. Go here. Cross. Era como se Evander estivesse enviando uma mensagem clara: quero o título e quero agora. A mensagem chegou ao World Boxing Association dando-lhe a chance que queria: enfrentar o duro Dwight Muhammad Qawi pelo Mundial dos Pesos Cruzadores. 9 de julho de 1986, Atlantic City. Evander Holyfield tinha a chance que qualquer jovem boxeador sonhava: disputar seu primeiro título mundial, o cinturão dos pesos cruzadores da World Boxing Association contra o perigoso Dwight Muhammad Qawi. Mas não era uma tarefa simples. Qawi não era apenas um ex-campeão mundial dos meio-pesados, mas também um veterano com uma defesa de ferro, físico compacto e uma resistência lendária. Era como socar uma rocha que ainda revida o golpe. Desde o primeiro round, Holyfield mostrou seu melhor boxe. Precisão, rapidez e combinações na cabeça e corpo. Evander has to defend himself there. I would think that the uppercut would be a tremendous punch for Evander with Dwight bending. And on we go to round 3, scheduled for 15. Sustain it, because he's going to get... Qawi not blocking as many as... Era um festival de socos, mas Qawi não recuava. Respondia com contragolpes curtos, entrando na distância para castigar. Stopping his feet at Holyfield, and perhaps a little taunting has slowed tremendously in this, the 5th. It could not continue. The question is who's going to get their second win first. Holyfield, the boxing gloves aren't weapons right now. They're like lead weights. His punch around. Big right, and let his right uppercut go in close. Have Evander ahead by 3 points. A luta foi uma guerra sem pausas, round após round. Os dois trocavam golpes como se não existisse o amanhã. Holyfield controlava o ritmo com jab e combinações, enquanto Qawi o desgastava com pressão e golpes fortes no corpo. Muhammad Ali against Jerry Quarry years ago in Ali's comeback, but well, Dwight hit between Holyfield and Qawi after this from our local stations. Up against someone of the experience of Qawi. Evander must not get excited. Could support a peer. A batalha se estendeu pelos 15 rounds completos. Holyfield precisou se esforçar ao máximo para se impor em uma maratona de castigo mútuo. Come in and penalized. And you notice the taunting that we saw a little bit of in the earlier round decision lost to Michael Spinks. But Dwight is just not throwing. Qawi's right blocked by Holyfield. Right above us here at ringside, that right snapped the jaw of Holyfield. Another left coming in.
Finalmente, por decisão dividida, Evander Holyfield se consagrava campeão mundial em apenas sua 12ª luta profissional. Uma vitória épica que o colocou no mapa e que os críticos lembram como uma das melhores lutas da história do peso cruzador. Depois de conquistar Dwight Muhammad Qawi e se consagrar campeão dos cruzadores, Holyfield não se contentou. Ao invés de relaxar, fez o oposto, defendeu o título com frequência e fome dignas dos antigos campeões. Entre 1986 e 1987, derrotou nomes como Henry Tillman, Ossie Ocasio e Carlos de Leon, acumulando vitórias e reputação. Mas não eram só as vitórias. Era a forma como ele fazia isso, sempre impondo o ritmo, sempre castigando o adversário, até que não restava dúvida de quem era o rei. Depois do domínio de Holyfield, ele voltaria a encarar Dwight. A revanche contra Dwight Muhammad Qawi aconteceu em 5 de dezembro de 1987 e desta vez Holyfield não queria deixar dúvidas. Fine. A firefight and bringing the fight to action. Keep doing what you're doing. That's the way that Georgie Benton put it, succinctly. Surprising thing here is that Qawi has his way. Started to pick on that. He's been doing it 3, 4, 5 times. You can at Rahway State Prison, where he served 5.5 years, feel with the edge there, and looking to get it back is the man of the way. Dwight Muhammad. Ferdy, do you sense a genuine No quarto assalto, The Real Deal desferiu uma combinação devastadora que mandou Qawi à lona pela primeira vez. In that fight, Holyfield ran out of gas. Oh, Qawi is down! Dwight conseguiu se levantar, mas ainda estava atordoado, e Evander sentiu isso como um predador. Nos segundos finais do round, ele avançou com uma sequência de golpes e derrubou o oponente com um direto de direita, sem chance de recuperação. Nocaute brutal e defesa bem-sucedida do título. Holyfield se consolidava como o dono absoluto do peso cruzador, e todos já começavam a murmurar o inevitável, sua subida para o peso pesado. O que se comentava logo aconteceu. Holyfield anunciou que deixaria para trás o conforto de seu reinado no peso cruzador para se lançar na perigosa selva dos pesos pesados. Um território onde um único golpe podia decidir tudo e onde aguardavam gigantes como Mike Tyson. Em 1988, ele subiu oficialmente para o peso pesado, e sua primeira parada foi contra um veterano experiente, James Quick Tillis. Holyfield queria mostrar que seu poder e velocidade continuavam intactos diante de homens maiores, e fez isso desde o primeiro toque do gongo. Movendo-se com a precisão de um cirurgião, ele acertou combinações limpas e rápidas, controlando cada segundo da luta. Combinations and does with a man who's not known for taking a great shot in the last couple of years. He's also famous for his fight to score to Holyfield. Wait, notice his hand speed, Tillis, because he's getting outspeeded and slugged. A hard right by Holyfield. Wonder if something like that could eventually lead to a... Of course, we've seen that happen with Lou. By Holyfield, that pushes Tillis back into Holyfield's corner. And followed with a series of combination punches. Tillis covering up well. Another good right by Holyfield that landed a combination. Tillis, com toda a sua experiência, não encontrou brechas para atacar e acabou sendo superado do começo ao fim, até que o árbitro interrompeu a luta. He thinks the later rounds will be to resign. A couple of punches and he holds. The upper Holyfield was seeing his entire weapons heavier than Holyfield. Let's fly. Oh, and a right by Holyfield. So if his mind is set, oh, what a punch by Holyfield. And he followed up with a left and a right and another left until it's all over. The currently advised Richard Steele and Steele. Com essa vitória, Holyfield anunciava ao mundo que não só havia chegado à divisão dos pesados, mas que havia chegado para dominá-la.
Após a estreia arrasadora no peso pesado contra Tillis, Holyfield manteve o ritmo. Sua grande prova seguinte foi Michael Dokes, ex-campeão mundial famoso pela velocidade e resistência. Dokes, I think Dokes being a little bit out of shape has got to let him hang out. Desde o início, a luta foi uma verdadeira guerra. Holyfield e Dokes trocaram golpes sem descanso, com rajadas de combinações que mantinham o público na ponta da cadeira. Says the key word here. The low punches. He would like to prove a point. Well, okay, you didn't hurt me. But those punches that land in the arms and body, you're going to be able to... Nos curtos intercâmbios, Evander mostrou sua coragem, absorvia os golpes e devolvia em dobro, castigando com precisão cirúrgica o rosto e o corpo de Dokes. Head has surprised Holyfield, who's taking big shots by Holyfield and landed. Now it's Holyfield. I had this kind of a test in men, but back action, he's faster. Admittedly under the influence of cocaine. No 10º round, a pressão constante de Holyfield começou a fazer efeito. Seus golpes entravam cada vez mais limpos e um direto brutal, seguido de um gancho de esquerda, fez Dokes cambalear. Holyfield o perseguiu, desferindo uma sequência de socos que obrigaram o árbitro a interromper a luta. Era oficial. Holyfield não era mais apenas um ex-campeão dos cruzadores. Era um sério candidato ao trono dos pesos pesados. Após a luta com Dokes, Holyfield enfrentou o brasileiro Adilson Rodrigues, um forte pugilista que já surpreendera em várias lutas. Desde o primeiro round, Evander deixou claro que não iria permitir surpresas. Cortou o ringue, pressionou-o contra as cordas e castigou o corpo com força. The number 2 rated heavyweight contender. He is outstanding. A lot of guns, and he had to beat him. The jab should be effective. And the head with the left, then finished hand is better than his. Still not very round 1. Considered by Tyson, so he's got to fight him. No segundo round, Rodrigues mostrava cansaço e Holyfield aproveitou para acertar um direto devastador que o derrubou. Holyfield is getting on track. He's finally woken up. Fans are going wild, but down go. O árbitro não precisou contar muito, a luta estava encerrada. Com essa vitória, Holyfield conquistou o direito de enfrentar George Foreman, o gigante que havia saído da aposentadoria e buscava reconquistar a glória. E seria ali, diante de um dos homens mais temidos da história, que Holyfield mostraria que seu coração e seu queixo eram tão grandes quanto seu talento. A luta contra George Foreman foi uma das mais brutais e memoráveis da carreira de Holyfield. Foreman, com 42 anos e um físico que impunha respeito, não tinha apenas o tamanho, mas também a experiência e um poder de golpe capaz de apagar qualquer luz no ringue. One right, hurt Frazier. Frazier down. A right uppercut, a left jab, and all. Muitos achavam que Holyfield não conseguiria resistir à força de Big Josh, mas ele estava disposto a provar o contrário. Holyfield usou sua velocidade desde o início, entrando e saindo rápido e acertando combinações antes do contra-ataque de Foreman. Mas toda vez que Foreman lançava uma direita, o público prendia a respiração. Eram verdadeiros mísseis. No fim do terceiro round, Holyfield aplicou uma combinação devastadora que deixou Foreman cambaleando, mas ele sobreviveu. No sétimo round, Foreman lançou um ataque feroz, forçando Holyfield a se defender como um guerreiro encurralado. Foi um momento crítico, onde seu queixo e coração foram testados ao limite. No entanto, Evander respondeu com combinações no rosto que fizeram o veterano cambalear.
to all intents and corner most, but instead of, well, I don't know if we'll get it. Após 12 rounds de pura guerra, Holyfield venceu por decisão unânime. Ele manteve seu título e provou ao mundo que podia resistir ao poder de um dos socadores mais temidos da história e vencer. A primeira luta contra Riddick Bowe foi sem dúvida uma das guerras mais lembradas dos anos 90. Era 1992, e Holyfield chegava invicto como campeão mundial dos pesos pesados, decidido a reafirmar seu reinado. Do outro lado estava Bowe, mais jovem, mais alto, com maior alcance e uma fome voraz de destronar o campeão. Desde o primeiro gongo, Bowe usou seu físico para pressionar, conectando jabs e direitas potentes, que obrigavam Holyfield a lutar na média distância. Combinations by the champion Evander Holyfield, and already Bowe begins to hold and hit, and they brawl in the center of the ring. Evander Holyfield showing his warrior's heart, and the left hook for Holyfield, and giving shots. Think twice. I say Bowe a few weeks ago, a few months ago. Let him out, Bowe. Holyfield may beg to differ after he feels it a few more times. Thinks he can use it to great effect. And falling right foot after another. He's not keeping his position at all. Left hook inside by Holyfield. Bowe's punches are having more effect. Bowe goes to the body and Holyfield comes. Evander respondia com combinações rápidas, buscando castigar o corpo para frear a mobilidade do desafiante. Mas Bowe não recuava nem um centímetro. His corner, no doubt. Make sure the other guy takes a free. Bowe trying to capitalize with the uppercut. Holyfield comes back with the right hand. Got to have a reason to fight like that. Evander is reeling as Bowe lands the left hook and goes left hooks right now because the right side of Evander's face doesn't like the blood. Gloves. Yeah, but you can't avoid it. I've been thumbed and I've accidentally thumbed a lot of people myself. O 10º round foi uma loucura absoluta, um dos assaltos mais brutais da história do boxe. Holyfield começou melhor com combinações no rosto, mas Bowe reagiu com vários golpes que fizeram o campeão cambalear. This time you can't understand someone being so dirty. Well, you see Holyfield going down in this round and Bowe stuns him with an uppercut, and just like that, the champion struggles to stay on his feet. What a heart by Holyfield. O público assistia de pé a uma troca incessante de golpes. His eyes almost complete. I was only teasing, kind of. From the back of the arena now, they begin. Depois de 12 rounds de puro desgaste, Bowe saiu vitorioso por decisão unânime, tirando o título de Holyfield e acabando com sua invencibilidade de 28 vitórias consecutivas. E entregando uma luta que seria lembrada como um clássico instantâneo. A revanche entre Evander Holyfield e Riddick Bowe em 1993 foi outro capítulo épico em sua rivalidade. Após perder o título na primeira luta, Holyfield voltou mais focado, leve e com plano tático definido. Evite guerras longas, mova-se contra ataque e desgaste Bowe com precisão. It's not quite as sharp. Just the extra little bit of reach he has here with his jab is causing Holyfield. Broomstick in that left-hand jab. It's close. You know, Jim, they're using a boxing expression. He fancies the jump a bit, Holyfield, Reggie, doesn't he? Well, he's always had the pride, Reg, and that's what any sport's all about. Just having pride in yourself, not to let yourself or your people steam out of your legs. A luta ficou marcada pela famosa interrupção do Fan Man, aquele paraquedista que caiu sobre as cordas no 7º round, interrompendo a ação por vários minutos. I do not believe this clown, where he has come from, unreal. On every God. Well, Reg, he doesn't know what he is. Yeah, I tell you. Quando a luta foi retomada, Holyfield aproveitou sua velocidade e resistência para ir acumulando pontos, desviando dos golpes pesados de Bowe e conectando combinações rápidas no rosto e no corpo.
Nos últimos rounds, o desgaste ficou evidente em Bowe, enquanto Holyfield terminou forte, mantendo a pressão e evitando entrar em trocas perigosas. I really admire Holyfield. Not patrol, Reggie, I'm just swimming in his direction because I've had it as close as that. Após 12 rounds intensos, Evander recuperou a coroa de campeão mundial dos pesos pesados por decisão majoritária. Depois de recuperar sua coroa contra Bowe, Holyfield aceitou defendê-la contra Michael Moorer em abril de 1994. Era uma luta que no papel parecia favorável para Evander. Moorer, mais jovem e rápido, era canhoto, porém sem o poder de nocaute ou experiência dos rivais anteriores. No entanto, naquela noite algo não estava certo com Holyfield. Desde os primeiros rounds, Moorer aproveitou sua guarda canhota para lançar o jab direto no rosto e acertar com a esquerda reta toda vez que Holyfield tentava encurtar a distância. WBA Michael Moorer tonight. And now the champ showing a good surge in this second round. Bread and butter is all. À medida que a luta avançava, Holyfield parecia mais lento, com uma energia incomum para seu estilo. Seu corner e o público começaram a notar algo estranho. Depois descobriram que ele estava lutando com um problema cardíaco que o afetou durante toda a luta. And I think Michael should be. Haven't seen that in a few rounds. Pull him to sleep. You know, a lot. Let's see if Moorer goes back to the jab. Michael takes an opportunity to lay back. Apesar de seu coração de guerreiro, Moorer foi acumulando rounds com sua precisão. E ao final dos 12 rounds, o veredito foi claro. Michael Moorer tirou os títulos mundiais de Holyfield por decisão majoritária. O que ninguém imaginava era que esse diagnóstico cardíaco colocaria sua carreira em dúvida. Mas Holyfield voltaria, e faria isso com um triunfo lendário que o levaria a enfrentar novamente Riddick Bowe, na terceira e última guerra de sua rivalidade. A terceira batalha entre Evander Holyfield e Riddick Bowe, em novembro de 1995, foi o capítulo final de uma das rivalidades mais ferozes da história do boxe. Ambos chegavam com uma vitória sobre o outro e o orgulho em jogo. Holyfield queria provar que, apesar de seus problemas cardíacos, ainda podia vencer o homem que o derrotou em 1992. Desde o início, ambos começaram com uma intensidade que deixava claro que não queriam deixar nada para os juízes. Holyfield, mais ágil e preciso, encontrava os espaços na guarda de Bowe, conectando combinações rápidas e castigando o corpo. Out in the second bout is now staying inside. Fight this up, guys. Bowe throwing more. Just second win. He's not able to get his O público rugiu no sexto round quando Holyfield acertou um gancho de esquerda perfeito que mandou Bowe para a lona pela primeira vez em toda a sua carreira. An amazing turnabout. As apostas naquele momento pareciam mudar completamente, mas Riddick Bowe não estava pronto para desistir. Ele se levantou, ajustou sua estratégia e começou a impor seu tamanho e potência. No oitavo round tudo mudou. Bowe o acertou com uma direita brutal, seguida de uma enxurrada de golpes que deixaram Holyfield cambaleando. Hard right hand inside by Holyfield, and now down goes Evander. Third knockdown of Holyfield's career. Here's the fourth, and that's it. O árbitro interveio e pela primeira vez em toda a sua carreira profissional, Evander Holyfield foi parado por nocaute técnico. A trilogia estava encerrada e, embora Bowe tenha levado o capítulo final, Holyfield deixou claro que era um dos guerreiros mais ferozes e valentes que já subiram em um ringue. Foi o primeiro e único nocaute que Holyfield sofreu em toda a sua carreira. Embora tenha perdido a trilogia por 2-1, sua atuação reafirmou seu status como um dos maiores guerreiros que já subiram em um ringue. 9 de novembro de 1996,
MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Mike Tyson retornava como o homem mais temido do planeta, com a aura de invencibilidade restaurada após sair da prisão e esmagar seus rivais. Para muitos, Evander Holyfield, com 34 anos e depois de ter mostrado altos e baixos recentemente, parecia destinado a ser apenas mais um nome na lista de vítimas. As apostas não o favoreciam e a narrativa da mídia já falava em um funeral esportivo para ele, mas Holyfield tinha outros planos. Desde o primeiro round ele entrou na curta distância, usou o corpo, o clinch e a precisão para quebrar o ritmo de Tyson. Round após round foi desgastando-o. Smart. He's trying to smother Mike. Guys, it's too little and too... To break them apart again. Big vice grip. And unleashing right. See the fight, he didn't have. Good exchange here. Him on these exchanges. He's initiating it. He's getting 2 or 3 punches. Badly, or they let him have some in a round. A glove of Tyson. No sexto round, Holyfield acertou um uppercut perfeito, seguido de uma direita fulminante que mandou Tyson para a lona. Like the overachieving warrior, there he is. Now the knockdown is a surprise to I think everybody. With a shot in the... O invencível Iron Mike no chão. O castigo continuou, e a poucos segundos do fim do 10º round, Holyfield desferiu uma série de golpes brutais que deixaram Tyson cambaleando. Mas o gongo soou e salvou Tyson do nocaute. Já no 11º round, Holyfield foi com tudo. Encurralou Tyson, desferiu uma sequência implacável e o árbitro interrompeu a luta. Holyfield não apenas venceu, ele destruiu o mito. Naquela noite, Tyson teve pesadelos e o mundo voltou a temer Evander Holyfield. 28 de junho de 1997, MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. O mundo inteiro esperava por essa luta. Tyson queria se vingar da humilhação do ano anterior e Holyfield queria provar que sua vitória não tinha sido por acaso. Desde o primeiro toque do gongo, Holyfield repetiu a fórmula: pressão constante, clinch, golpes no corpo e no rosto que incomodavam Tyson. Both fighters in round 1. Of the right eye of Tyson, working in with uppercuts to the body, now going upstairs, looking for the cut. Over the top. He better get started. Round 2 very bad for Tyson. Mas no terceiro round, algo inusitado aconteceu. Em uma disputa, Tyson abaixou a cabeça e mordeu a orelha de Holyfield. Here. He got bit, I think. Evander Holyfield, look out, he's pushed right here. You can see it. There it is. O árbitro interrompeu a luta, descontou pontos e o advertiu. A luta continuou, mas segundos depois Tyson fez de novo. Outra mordida, dessa vez mais brutal, arrancando um pedaço da orelha. Mike was having his best rhythm again. He did it again. Mike, look at this. He just reaches in and bites him. O ringue virou um caos. Holyfield, sangrando e furioso, queria continuar, mas o árbitro interrompeu a luta e desclassificou Tyson. O público ficou em choque. Naquela noite, Holyfield não só venceu a revanche, como se tornou o homem que derrotou Tyson 2 vezes e sobreviveu a uma das cenas mais vergonhosas da história do boxe. Após a segunda luta com Mike Tyson em 1997, a atenção do mundo estava voltada para Evander Holyfield, e seu próximo grande desafio seria recuperar o domínio absoluto diante de um velho conhecido, Michael Moorer. Essa seria a revanche daquela amarga derrota de 1994, e Holyfield chegava com a experiência, a maturidade e a determinação de um veterano que sabia exatamente o que precisava fazer.
A revanche entre Evander Holyfield e Michael Moorer foi um verdadeiro acerto de contas. Holyfield queria não só recuperar o título, mas também superar a mágoa da derrota que ainda o incomodava. Desde o primeiro round, Evander entrou com um ritmo calculado, movimentando a cabeça, lançando combinações rápidas e, acima de tudo, controlando o tempo de Moorer. Nice jab. Michael Moore's not throwing a bad jab. Established by Moore, and he's been thrown out with a big physical attack. Holyfield, slow-paced, Moore able to push him around like he did Tyson. I think Moore is doing very well this round. Yeah, I think that's it. Right jab. Aos poucos, começou a desgastá-lo e conseguiu sem dúvida. No quinto round, ocorreu o primeiro knockdown. Michael Moore just might be the bullet. Holyfield sentiu sangue e avançou. At least he can't come through the roof. He was finding the range and his right hand. But Moore comes right back. Guys equally matched. Anyone can. Accidental foul occurs before the end of the fourth. No sétimo round, Moorer caiu novamente após outra sequência de golpes. A 15-second barrage by Evander Holyfield. He continues to come. O campeão estava ligado, como se tivesse 20 anos de novo, e não parava. No oitavo, uma nova bomba de direita derrubou Moorer pela terceira vez. Finalizando aquele oitavo round, outro direto limpo de direita fechou o espetáculo, quarta queda da noite, e o árbitro decidiu que já tinha visto o suficiente. Evander Holyfield se tornava campeão mundial novamente, em uma das atuações mais dominantes de sua carreira, deixando claro que ainda tinha gasolina no tanque e uma fome de glória que não se apagava. Após sua vitória brutal na revanche contra Michael Moorer, Evander Holyfield estava novamente no topo, mas o que viria a seguir seria talvez o maior desafio de sua carreira: Lennox Lewis. Esse duelo não era apenas por cinturões, era pelo título não oficial de rei absoluto dos pesos pesados. Lennox chegava como um gigante britânico invencível, campeão do Conselho Mundial de Boxe com uma altura e alcance que intimidavam qualquer um. Another right and he's out. To try and explode his bombs, but it's all Lewis and he's got it. Holyfield, por outro lado, trazia a experiência de 1000 batalhas e uma mentalidade de aço. A primeira luta, em março de 1999, foi um verdadeiro choque de estilos. Boxe preciso de Lewis contra a pressão constante de Holyfield. Lennox dominou grande parte da luta, conectando seu jab repetidas vezes, mas os juízes deram um empate muito polêmico. Every now and then, whenever he drops his hand, a big right hand with a thud. Rough fighter, and it's a rough game. Yeah, but Joe Louis would never revert to all of that. A decisão gerou uma onda de críticas e criou uma tensão enorme entre os dois, quase como se o ringue tivesse ficado com assuntos pendentes. 8 meses depois veio a revanche e dessa vez não houve dúvidas. Lennox Lewis mostrou seu melhor boxe, mantendo Evander à distância, castigando-o com combinações longas e negando as trocas de golpes curtas, onde Holyfield poderia brilhar. Not just jump in with a left hook. Well, that's part of Lewis's basic man, leaned forward, busts Holyfield again. Right hands to Holyfield's head. Evander working. Lewis smiles as Holyfield comes. 10 rounds fighting this style against Mercer. Holyfield looks like the gumption or the courage to turn around. Evander teve momentos de pressão e resistência heróica, mas no final, os juízes coroaram Lewis como campeão indiscutível. Holyfield perdia os cinturões, mas não sua aura de guerreiro eterno. Após perder para Lennox, Holyfield não pensava em se aposentar, seu espírito competitivo e amor pelo ringue o motivaram a seguir.
E assim, em 2000, ele enfrentou John Ruiz pelo título vago da Associação Mundial de Boxe. John Ruiz. Keep him up. Right hand. There it is. But that, and even as he's backing up, Ruiz scoring. Ruiz hanging tough against the onslaught of Holyfield. Foi uma luta dura, com muitos agarrões e empurrões, mas Holyfield, com 38 anos, conseguiu vencer por decisão unânime, tornando-se o único peso pesado da história a ser campeão mundial 4 vezes. Mas a glória não durou. Na revanche, Ruiz o castigou com seu estilo físico e o venceu por decisão, e na terceira luta eles empataram novamente. Flurry by Holyfield. Back one jab, but that's it. Overhand right blocked by the left arm. Coming up on 20 seconds remaining in round 11. A right uppercut. Ruiz continues to score. Holyfield, longe de parar, aceitou desafios perigosos. Chris Byer, James Toney e Larry Donald, 3 derrotas seguidas que pareciam anunciar o fim. No entanto, em 2006 surpreendeu o mundo voltando com força. Emendou vitórias contra Lou Sabarese, Fres Oquendo e Vini Madalon, mostrando lampejos de seu antigo poder e preparo físico. Isso o levou a outra grande luta, em 2007 contra Sultan Ibrahimov, pelo título da Organização Mundial de Boxe, mas perdeu por decisão unânime. Depois disso, Holyfield lutou mais algumas vezes, vencendo adversários menores, até que em 2011 contra Brian Nielsen, na Dinamarca, conseguiu um nocaute técnico e se despediu definitivamente como um dos pesos pesados mais lendários de todos os tempos. Evander Holyfield encerrou sua carreira como poucos homens podem fazer, tendo enfrentado e derrotado os gigantes mais temidos de sua era. Desde aquele jovem peso cruzador indomável até o campeão que colocou Mike Tyson de joelhos, Holyfield deixou algo claro. Sua grandeza não se media apenas em títulos, mas na forma como ele se levantava toda vez que a vida o golpeava. Um guerreiro que nunca evitou uma guerra, que lutou com o coração acima do corpo. E que mesmo em seus últimos dias no ringue, mantinha o olhar de um homem disposto a morrer antes de se render. Holyfield não foi apenas o terror dos anos 80, nem o pesadelo de Tyson. Ele foi e sempre será um símbolo do que significa ser um verdadeiro campeão.